Olá pessoal, bem-vindos à Academia Qualiseg. Meu nome é Jaciara Marques. Estamos numa playlist abordando a participação em consulta. E hoje nós vamos falar de mecanismos, tempos, treinamentos, como nós podemos estruturar a nossa participação em consulta. Vem com a gente! Bom, pessoal, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de ressaltar que eu estou num ambiente controlado, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui da minha casa. É por isso que eu não estou fazendo uso da máscara de proteção. Tudo bem? Se você está aí num ambiente externo, não controlado, cuide-se, use máscara. Bom, no vídeo passado, nós abordamos um pouquinho da introdução do requisito 5.4, que é a participação em consulta. Esse requisito ele está dentro da ISO 45001 e ao longo desses processos de implementação que eu venho participando, eu tenho observado que as pessoas têm tido algumas dúvidas para implementar esse requisito. Então nós estamos numa playlist onde a gente vai ver o passo a passo de como fazer essa implementação. Se você quiser entender um pouquinho da introdução, volta, vai no vídeo anterior, assiste e vem para esse, porque a gente está realmente fazendo um processo de continuidade, ok? Então vamos lá. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os mecanismos, como é que nós vamos estruturar essa participação em consulta. Primeiro, nós vimos no vídeo anterior que a participação em consulta é um processo. Então é muito importante nós pensarmos em ter uma informação documentada para estruturar esse processo. Quando nós estivermos pensando nesse processo, estruturando esse processo, a norma nos diz que nós temos que pensar em mecanismos, ou seja, como essa participação em consulta ela vai acontecer, quais são os recursos, as formas que nós vamos utilizar. Vou dar vários exemplos aqui para vocês. Nós vamos utilizar e-mail, nós vamos utilizar DDS, né, que é o Diário de Segurança, nós vamos usar a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, nós vamos usar as TVs que nós temos na nossa empresa para fazer, os mecanismos que nós vamos precisar fazer essa participação em consulta. Ela diz também que é importante nós estabelecermos o tempo, ou seja, uma periodicidade. De quanto em quanto tempo nós vamos fazer essa participação, como nós vamos trabalhar os itens que a gente vai ver aqui, um por um, de participação em consulta, né? E ela até nos faz um alerta, ela diz assim, olha, cuidado, você pode inclusive precisar de treinamento, né? Treinar as pessoas naquele item específico da participação em consulta. Então, por exemplo, tem muitas empresas que usam a própria integração. Pegam os itens da participação em consulta, que aqui nós vamos ver um a um e vamos ter ideias de como trabalhá-los, né? E joga lá na integração, coloca na integração. Por quê? Porque quando o colaborador entra na empresa, a primeira coisa que ele faz é o quê? É a integração. Então, nessa questão de mecanismos, é muito importante nós entendermos como essa participação em consulta ela vai acontecer. Então, aqui eu tenho uma dica para você. Vê bem. Se você vai ter no requisito 5.4 vários itens, ora você vai participar, ora você vai consultar, e a gente vai ver um por um aqui no canal, que tal você fazer uma boa tabela? Faz uma tabela, cria uma tabela aí no teu Excel, né? Coloca lá, olha, todos os itens de participação em consulta, depois você coloca de quanto em quanto tempo você vai fazer, se é todo mês, se é a cada 2 meses, de quanto você vai fazer aquela participação. Depois você vem para cá, coloca aqui, ó, a forma como você vai fazer, se é e-mail, se é TV, se é DDS, se é treinamento, se é integração, coloca a forma como você vai usar para fazer aqui, né? E se você quiser, ainda pode criar mais uma coluna colocando aquele público-alvo. Só tem que lembrar de uma coisa, quando vocês estiverem falando de participação em consulta, vocês nunca vão poder esquecer que a norma é bem clara. Ela diz que a participação deve ocorrer em todos os níveis da organização. Todos os níveis da organização. Então, aquele público-alvo que eu vou colocar ali, ele tem que contemplar liderança, ele tem que contemplar a operação, o nível tático, operacional, todos os níveis da organização. Então, isso você não pode esquecer nunca, tá? Então, cria essa tabela. Então, veja, já é uma forma de você sistematizar essa participação em consulta. E uma outra coisa importante também nessa tabela, cria uma coluna
e coloca quais os recursos que você vai utilizar para fazer aquela participação em consulta. A norma também diz isso. Então ela traz para a gente essa estrutura. Ela diz, olha, você precisa criar um mecanismo prevendo tempo, né? Prevendo os recursos, se vai ter treinamento, as formas de fazer, ou seja, você cria de forma estruturada. Joia? Tranquilos até aí? Bom, a gente vai continuar aqui nessa playlist porque esse item 5.4 ele tem muita coisa pra gente discutir ainda. E eu já vou adiantar para você qual é o próximo vídeo. Nós vamos falar sobre comunicação. Como acontece a comunicação na participação em consulta. E aí, tá gostando? Dá um like pra gente, inscreve-se aí no canal, porque você sempre fica atualizado dos nossos vídeos. Mais uma vez, super bem-vindos à Academia Qualicegue. Tchau, tchau!